Continuando então com a sistematização das principais bases conceituais sobre geomorfologia climática, vamos relembrar que vimos a importância do clima no tempo geológico, quais as principais ambientes geotectônicos e suas relações com as condições climáticas, e agora vamos ver a relevância do clima pós-Cretáceo. Para isso, vamos retomar mais uma vez aquela tabela onde são apresentadas as variações globais médias e a precipitação global média nos últimos 4 bilhões de anos. Podemos observar então que até ali a era paleozoica teve bastantes variações, né? Tanto de períodos quentes e úmidos, quanto períodos secos e frios, por assim dizer. E no final, aí, então, entre o Carbonífero e o Permiano, foi observado então um período frio e úmido. Depois, quando entrou no Mesozoico, já no Triássico, e do Triássico até o final do Cretáceo, observou-se então um clima dominantemente quente e seco, bem diferente dos anteriores, e por um grande período de tempo aí. Está falando também de cerca de 225 milhões de anos até 65 milhões de anos atrás. Depois disso, observou-se ali há cerca de 40, 30 milhões de anos, um clima muito úmido e quente, que é o responsável pelos relevos mais antigos, que no caso são os relevos tropicais, que a gente pode observar nas regiões tropicais. Então, depois disso, também, no meio do terciário para frente, pode ser observado então grandes variações climáticas, mas sempre uma tendência de resfriamento, que é o caso que nós estamos encontrando aqui. E dentro então do quaternário, que pode ser visto aí, essa temperatura tem caído cada vez mais, e foram registradas no último 1 milhão de anos, quase 2 milhões de anos, várias glaciações. Então a importância do clima pré-cretáceo é exatamente essa, que existia uma grande variação durante o Cretáceo. Teve uma grande estabilidade climática, foi observada essa grande estabilidade climática, mantendo-se quente e seca, e depois alterando bruscamente para um ambiente quente e úmido. E essa é a importância então histórica do clima pré-cretáceo. Como é que é o clima global? Esse aí é o mapa do clima global. Então, nas regiões ali próximas ao Equador, são chamadas, dentro do Equador e os trópicos, são regiões tropicais. Ele tem características onde são observadas maior quantidade de precipitação e mais quente. Mas antes de explorar mais, vamos ver elementos que contribuem nessa estruturação aí, nessa formação desse clima global aí. O primeiro exemplo seria o calor latente, que é aquele calor onde mantém-se a temperatura e muda o estado físico. Pode-se observar aí que onde estão exatamente essas variações aí, no ambiente tropical tem bastante, a gente pode observar que tem bastante, até por conta que tem bastante presença de água. Então aí a gente está falando de 80, pelo menos aí 50 watts por metro quadrado, e nos oceanos também, que a gente pode observar, que são inclusive as próprias correntes quentes, que estão associadas então à evaporação. A precipitação global anual nessas regiões tropicais são observadas maior nível de precipitação, podendo alcançar aí, de acordo com essa tabela aí, com essa legenda aí, 200 centímetros
por ano então nessa região tropical, como podemos ver ali numa boa parte aí da Amazônia, dentro do Brasil, e variações aí também aqui dentro do Brasil, variações até 1500, mais ou menos, isso aí que são essa tonalidade azul mais clara, e outros chegando de 1000 a 1500, de verde e o azul, né? E naquela porção nordeste ali, que é a nossa caatinga, precipitação bem inferior, assim como pode ser observado menores ainda nos desertos, tanto da África quanto da América do Norte, aqui da América do Sul, da Ásia e da Austrália. As correntes oceânicas, como já vimos também, elas têm essa associação de distribuição de energia, então ela contribui, ela influencia no sistema climático. Insolação também tem um grande papel nesse processo, e podemos ver que essa região tropical ela é bem dotada de calor, né? De insolação solar. E o também chamado calor sensível, onde na verdade não há a variação da temperatura, mas não há mudança do estado físico. Não há mudança do estado físico, mudança apenas da temperatura. E aí, onde tem maior calor específico, está associado aí às regiões, muito associado então às regiões desérticas, e além da própria África como um todo, né? Aqui no Brasil nós temos um calor sensível mais concentrado ali na região nordeste. E aí então a gente pode voltar a esse mapa do clima global e observar que todos esses fatores destacados aqui anteriormente, eles favorecem um determinado tipo de existência, um determinado tipo de vida. E com isso nós podemos observar que nessa região tropical nós vamos encontrar exatamente essas florestas tropicais, tanto aqui quanto na África, na América do Sul, quanto na África, quanto na Ásia lá. Esse tipo de cobertura, ele então está associado a esse determinado tipo de característica, mais quente e mais úmido, por assim dizer. Quando a gente vai indo para os polos, né, para o polo, por exemplo, polo norte ali, nós já vamos encontrar lá na parte superior gelo, basicamente uma grande cobertura de gelo, biodiversidade muito pequena, muito baixa, exatamente porque não tem condições para a maioria das espécies. Aí então essa descida do polo para o Equador, né, do polo norte para o Equador, se a gente puder imaginar, o que vai acontecer? Vai aumentar a biodiversidade, vai aumentar a profundidade do solo e aumentar a quantidade de processos existentes. Então isso aí também é bem interessante. Então esse clima global, ele também, juntando todas aquelas informações e com o tipo de informação que está presente aí, que quais são os tipos de clima, quais são os tipos de cobertura dominante, você também pode encontrar essas relações com biodiversidade, profundidade do solo e complexidade dos processos. Com isso, podemos descobrir, então, regiões de intemperismo, muito importante para a gente aprofundar o nosso conhecimento ambiental. Regiões de intemperismo. Vamos ver na figura da esquerda aí, o eixo X, então, ele está associado à precipitação anual, e está em índices aí, mas não tem problema. O mais importante é saber que ele cresce vindo para a direita, e o eixo Y ele cresce indo para cima, né,
no sentido, ele está em Fahrenheit, é a temperatura média anual. Então, se a gente olhar essas relações aí, depois é muito importante sempre manter isso aí em mente, esse gráfico é bem interessante. Observamos então que quanto maior a precipitação e maior a temperatura, mais o intemperismo químico vai dominar. Quanto menor é a precipitação e menor é a temperatura, mais o intemperismo físico vai dominar. No caso aqui da figura da direita, ou fazendo a analogia do comentário anterior sobre a questão do clima, podemos constatar a mesma coisa aqui. Lá na região mais norte, na esquerda aí, onde está a tundra, é a região mais norte. Então, nessa região, a temperatura é baixa, a precipitação também é baixa e a evaporação também é baixa. Então, podemos observar que o perfil de intemperismo é bem raso. Então, comprova aquela frase dita anteriormente que influencia na biodiversidade. Também não vai ter uma grande biodiversidade. Se a gente for caminhando, então, indo em direção à região tropical, nós vamos aumentando a temperatura, aumentando a precipitação e aumentando também a evaporação. Nós podemos ver que já na região de podisolização, steppes, elas já têm um perfil de intemperismo marcados aí então de verde, marcado de verde então, bem maior do que nas tundras. Essa região aí, ela é chamada de zona de bicialitização. Nos desertos, voltamos àquela condição. Como não tem água, ele reduz os processos. Então, ele também reduz o intemperismo. Continuando, então, em direção ali à região tropical, aí nós vamos ver os maiores perfis de intemperismo aí, onde são associadas zonas de halitização, zona de monocialitização e bicialitização, assim como rocha alterada, chamado saprólito, com um grande perfil em relação aos outros. Mas por quê? A temperatura é maior, a precipitação é maior e tem uma grande evaporação potencial. Nessa região também são encontradas elevada biodiversidade e grande quantidade de processos que nos outros não tem. Esses processos eles são basicamente possibilitados existentes devido à presença de água. Essa precipitação elevada faz isso, tanto nas florestas tropicais quanto nas savanas. Então, essas relações então, com o tipo de cobertura, com o relevo e todos esses elementos já apresentados aqui, eles estão associados às zonas morfoclimáticas, que no caso aqui foi apresentado pelo Julius Biddle, e ele indicou muito bem exatamente essas regiões aí equatoriais, as regiões temperadas, polar, subpolar e glacial, né? No Brasil também temos uma contribuição que foi feita pelo professor Absaber. Ele indicou os chamados domínios morfoclimáticos. Esses domínios morfoclimáticos, então, eles integram essas relações entre as formas, né, como que elas foram originadas, o relevo, né, as formas do relevo, com o tipo de vegetação dominante, o que está cobrindo isso, a resposta mais evidente dessas relações. Em verde, então, nós podemos ver o domínio morfoclimático da Amazônia, em azul, o domínio morfoclimático do Cerrado, em amarelo, o domínio morfoclimático da Caatinga, em laranja, a Mata Atlântica, em preto ali, então, araucárias, em rosa ou em roxo, as pradarias ou mesmo os campos sulinos, se assim preferir. E interessante, muito importante, ele botou essa parte em tom salmão aí. Isso significa as zonas de transição
que são muito importantes, identificando ou indicando que não existe assim, uma quebra abrupta de um domínio morfoclimático ou mesmo de um bioma para outro. É importante a gente considerar essas regiões aí, porque elas também apresentam características bem específicas, tanto misturando características de um como de outro, então ela deve ser olhada com uma outra visão. Por exemplo, no desenvolvimento de tecnologia, de repente uma tecnologia que é completamente apropriada para o Cerrado, não seja apropriada aí para essa região da transição. Da mesma forma, se for uma tecnologia da Mata Atlântica, da Amazônia e qualquer outra. Então, com isso, vamos discutir brevemente sobre as zonas morfoclimáticas. Acompanhando então o que o Julius Biedel deixou, que as regiões temperadas elas já são vastamente conhecidas e sistematizadas e disponibilizadas aí, vamos estudar essas quatro zonas morfoclimáticas aí, iniciando então pela zona glacial. Essas zonas elas são mais facilmente compreendidas nas chamadas atualmente zonas pós-glaciais, ou seja, depois que ela já deixou de ser glacial, você consegue compreender melhor como que ela está, como é que é o seu processo de formação e origens, né? Além disso, podemos observar que as glaciações, especialmente ali a partir de 800 milhões de anos, ela tem ocorrido de uma forma sistemática. 500 milhões de anos para cá, em todos os continentes pode-se observar o efeito da glaciação. Inclusive, atualmente, no Quaternário, no Holoceno, que também continuamos a ter aí esse processo. Estamos agora, então, num processo de intraglacial, mas estamos em direção a mais uma era glacial. Só para a gente ter uma noção aí de como que como é que foi esse processo aí, quanto que tinha de gelo na época do máximo de glaciação no Pleistoceno? Cerca de 44 milhões de quilômetros quadrados. Atualmente, nós temos 15 milhões de quilômetros quadrados, 15 milhões e 861 quilômetros quadrados. Sendo que desses 13 milhões e 500 mil, quase que 3 milhões e 600 mil quilômetros quadrados estão na Antártica, que se você for avaliar, foi o que perdeu menos nesses últimos tempos. Quem perdeu mais, a região que perdeu mais, foi essa composta aí pelo México, Estados Unidos, Canadá e Alasca, que atualmente representa 276 mil quilômetros quadrados, e na época do máximo no Pleistoceno ele representava 16 milhões e 217 mil quilômetros quadrados. Aqui na América do Sul temos atualmente 25 mil quilômetros quadrados, cerca de 26 mil quilômetros quadrados, e tínhamos em outro momento 870 mil quilômetros quadrados. Como é que essa parte glacial ela se comporta, né? Como é que é o comportamento dele? Essas podem ser vistas, por exemplo, a figura A, ela vê o fluxo por cima, como se você estivesse olhando por cima. Então, ela faz essas movimentações em curvas, né? Em formas de curvas aí. Se você olhar isso aí em perfil, que é a figura B, você vai ver que ele também tem essa direção, e essa direção ela ocorre devido a esses processos de congelamento e descongelamento. Isso dá origem ao próprio relevo, né, que
ele vai ser condicionado por esse processo de congelamento e descongelamento, e vai existir então um balanço então, da hora de acúmulo, né, que é o congelamento, e o de ablação, que está associado ao descongelamento. Mas a acumulação então é o processo de adição de material glaze. Ele tem origem então, na precipitação, e em avalanches, e na ação do vento, que redistribui as massas de neve. Então ele amplia, ele acumula a neve, né? o glacier. Né? A ablação é a perda de massa, que é originado, que ocorre devido a maior radiação solar, chuva, a temperatura do ar, cobertura de nuvem e quantidade de detritos. Nesse balanço, então, podemos ver que a parte superior, onde tem o mais ali, é onde está acumulando maior gelo, né? O glacier, assim, massa glacial. O menos é o que está perdendo. Observa-se então que durante o período de inverno ele perde menos, no verão perde mais, mas existe esse balanço aí, e esses são esses tipos de estudos que respaldam as associações sobre mudanças climáticas e como que estão evoluindo o gelo atualmente. Esse processo então de degelo e congelamento e descongelamento, ele ocasiona processo, como a gente viu anteriormente, e esses processos de distribuição das massas ali erodidas por essa atividade do gelo, que é mecanicamente dizendo, por esse massa dele que vai descongelando e vai arrastando por cima dessa cobertura. Podemos inclusive deixar aqui o exemplo de como se fosse uma palha de aço, que ele vai mecanicamente raspando toda a cobertura, e aí evidenciando uma presença muito elevada desse gravel aí, que ele é rocha inconsolidada, que vai ter essa distribuição tanto nas glaciofluvial, também vão ter no supraglacial, quando ele está se derretendo, e no subglacial também, bem como no contato do gelo com glaciofluvial fluvial. E no lacustre, essa granulometria já vai ser bem inferior, já alcançando a granulometria de silt e argila e areia, mais até fino como silt e argila. E esse processo é dominado então nas zonas glaciais por essas variações entre gelo e degelo. Lembre-se então da palha de aço. Zonas periglacial. Essa zona está associada então ao movimento de massa, porque ao norte ela vai ter a região mais gelada, e ao sul já um clima menos gelado, e que vai ter a formação ali da famosa permafrost. Então, um termo muito importante para a gente ter em mente é a permafrost, onde que ela está basicamente no hemisfério norte, próximo então ao gelo, né, por assim dizer. Então ela vai ser dividida então subsea permafrost, que é a suboceânica, continuous permafrost e discontínuo permafrost, também podendo ter mais para baixo ali a permafrost alpino, mas os dois mais importantes aqui agora são o contínuo e o descontínuo. O que seria isso? O contínuo é que ele tem uma grande espessura no seu perfil de intemperismo, e o descontínuo ele não tem. E aí nesse momento então ele forma
um tipo de vegetação muito maior do que a outra, inclusive com árvores de acordo com o que está aí, partindo do norte para o sul. O regime térmico é interessante porque observa-se que à medida que se aprofunda no solo, por assim dizer, e isso uma profundidade podendo alcançar aí até 16, 20 metros, essa temperatura vai aumentando, podendo ter inclusive variações no lençol freático e variação média do mínimo, da temperatura mínima para a temperatura do mês mais quente. Esse processo aí, que ele está associado então à erosão termal, que consome devido a essa dilatação, expansão aí ao longo do tempo, e vai consumindo então a permafrost e fazendo esse processo aí encaminhar. E o ciclo periglacial esquemático é basicamente esse aí, dividido em juventude, maturidade e senilidade. Inicialmente, na juventude, é observado uma pequena superfície de crioplanação, pequenas. Na maturidade, essa crioplanação ela se torna extensiva e no final, na senilidade, essa superfície já está completamente aplanada, não estando mais associado àquela estrutura anterior que podia ser observada ainda na maturidade. Zonas periglaciais. Agora vamos para as zonas áridas. As zonas áridas, elas estão realmente associadas à precipitação escassa, ou bem reduzida, assim como a vegetação também é quase inexistente. Os desertos, então, podem ser divididos em hiperáridos, áridos e semiáridos. O hiperárido, aí a gente pode ver as regiões hiperáridas aqui na América do Sul, na América do Norte, na África, em alguns trechos ali da Ásia e da própria Austrália. De árido para semiárido, a gente pode observar aqui na Caatinga, na América do Sul. E na transição ali no chamado Sahel, na África, e nos desertos, desertos ali dos Estados Unidos, Mojave, Atacama aqui na América do Sul, Gobi e desertos lá da Austrália. Como que está representado então? Por exemplo, em áreas superáridas, temos uma representação, hiperáridas, por assim dizer, né? Tem uma representação de 7,5%. Já as áridas com características mais úmidas, elas representam 39%. A África, a gente observar aí, 56% do continente ela é associado com áreas muito, muito áridas. E esse valor representa 34% do mundo. A Ásia vem depois com 32%, seguido por Australásia, Europa, América do Norte. América do Norte primeiro, depois vem América do Sul e Europa. No caso da Australásia, 69% do continente ele está associado então a essas regiões áridas. No caso da América do Sul, temos 18% do continente que representam 6% do global, né, da superfície total. Isso pode ser também constatado pela variabilidade global de precipitação. Nessas regiões onde tem a maior variabilidade
de precipitação é onde estão exatamente esses desertos, podendo alcançar mais do que 30% de variação de precipitação aí. Esse processo é importante porque essas zonas áridas, elas têm umas zonas fonte, né? E essas zonas fontes, elas são compreendidas nesse momento aí pelas partículas. Quanto maior a partícula, menos ela vai caminhar. Quanto maior é a partícula, mais ela vai caminhar. Como podemos ver aí o exemplo de partículas menores do que 20 micrômetros e que voam com o próprio vento, né? Que a gente pode ver, ele atinge maiores alturas e maior distância tamanhos maiores, como superiores a 500 micrômetros, ele não atinge nem 1,5 metro porque ele tem uma massa que é muito difícil. Se a gente saindo então aqui da partícula e indo para a massa, nós vamos ter mais ou menos isso aí, uma zona fonte, uma fonte dessa poeira, ela vai sofrer influência então de rajadas de vento, e quanto menos denso, menor são as partículas, mais longe ela vai. E a água, ela é responsável por essa deposição por meio da precipitação, deposição e consolidação em outras regiões. Então esses aí eles podem inclusive acompanhar as massas de ar, que é o que pode ser visto aí, qual é a direção e a distância de transporte dessas poeiras aí ao longo do planeta. Podemos ver que uma das zonas fontes são aquelas da África e Ásia, que são as regiões contínuas mais que conseguem alcançar maiores distâncias. Inclusive existem já estudos que mostram essa poeira que chega aqui sai da África e chega aqui na bacia amazônica. Zonas áridas seriam essas as reflexões. Por fim, a zona tropical, que no caso vai ser a parte mais relevante para o nosso curso aqui. Os processos que serão apresentados nas outras aulas vão estar focados basicamente nisso aí. Por quê? É nessa região onde o intemperismo químico é mais intenso. Além disso, ele está associado a superfícies de aplanamento e os inselbergs originados então no terciário. Principais parâmetros climáticos, assim, só para a gente ter uma reflexão, temperatura média entre 24 e 30 graus, evaporação alta, beirando aí 1.500 milímetros por ano, existe uma sazonalidade bem evidente, e ela é representada pela variação de precipitação, sendo apontados duas estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca, e a presença de alta pluviosidade de uma forma geral, mesmo como na parte savânica, favorecendo então o intemperismo químico. Essa presença de água, ela pode ser observada na solubilidade dos minerais. Essa parte também será explorada mais para frente no curso. Podemos ver então que o aumento do pH aumenta a solubilidade apenas no caso do óxido de silício. Em todos os outros elementos que aí estão, ele reduz a solubilidade desses elementos. Qual é a importância de saber isso? Como desenvolver tecnologias de ocupação dos ambientes tropicais é muito diferente dos demais ambientes. Então esse comportamento aí, esse tipo de comportamento que a gente pode identificar nos diferentes tipos de elementos aí, eles podem ser muito úteis no processo de geração dessa tecnologia e aprimoramento dos sistemas de produção.
Uma coisa muito importante aqui é o intemperismo profundo e a denudação. Esse processo aí é o chamado etiplanação. Esse prefixo et, to et, é enferrujar, como se fosse enferrujar. E é exatamente isso que acontece. É como se ele tivesse essa oxidação enferrujando o solo e tirando, formando essas camadas superiores aí. E essas regiões de aplanamento aí, e dando origem também no processo de denudação aos remanescentes, aos Inselbergs. Para exemplificar, vamos ver dois principais processos. O processo da couraça, que será aprofundado na aula específica, mas agora, só para a gente começar a ter ideia, esse processo de couraça ele está associado à migração lateral de óxido-hidróxidos de ferro, que sai das regiões mais elevadas, sendo carreados pela presença da água, e eles acumulam-se nas regiões de baixada. Esse, inclusive, é um mecanismo de controle do relevo, onde em relevos mais planos ela se preserva continuamente. Em relevo mais movimentado, ela tende a ficar fragmentada. Mas em todas as situações é exatamente esse movimento lateral que é um mecanismo muito importante para a compreensão, especialmente do cerrado, especialmente das chapadas do cerrado. É esse o mecanismo que preserva as chapadas aqui da região do cerrado. E os Inselbergs, devido a essa ação da água, podemos observar que a água penetrando na estrutura, ela lixivia aquela estrutura que ainda não é, que já foi alterada, e deixa apenas aquela rocha em um estado mais original, inalterado. Esse também desenvolvimento de Inselberg Boulder, que esse processo de intemperismo vai deixar apenas fragmentos, assim, como se fosse trituração da rocha, que é esse processo que é originado então nas falhas e fraturas das rochas, ou já existentes na rocha, devido à presença da atividade da água. Das zonas tropicais, então, muito importante lembrar das zonas de aplanamento. Para fazer uma grande síntese do que foi visto aqui nessas zonas de intemperismo, vamos observar então o esquema das regiões de intemperismo novamente. Só que aqui, separadamente, o químico e o mecânico à esquerda e os dois juntos à direita. No caso aqui então do químico, só químico, podemos ver então, realmente, quanto maior é a temperatura, que é o eixo X, e maior a precipitação, mais forte vai ser o intemperismo químico. Já no caso da figura B ali, associado com o intemperismo mecânico, quanto menor for a temperatura e menor for a precipitação, mais forte será o intemperismo mecânico. Juntando os dois ali, vamos observar que nessa região daqui do cerrado, por exemplo, como foi visto, com uma precipitação em torno de 1.500, uma precipitação de 1.500, que aí está sendo representada pelos 150 centímetros, e uma temperatura média de 25 graus, nós vamos cair ali na região fortemente químico. E essas são as zonas de intemperismo. Esse tipo de abordagem
integra todos os principais processos que ocorrem devido à presença ou não da água, ou do fator que mais influencia no intemperismo. Lembrando que todos, tanto o mecânico como o químico, eles existem em todas as regiões. No entanto, a intensidade é variada. Esse tipo de abordagem de zonas de intemperismo é que deve ser utilizado para a questão do desenvolvimento de tecnologia, políticas públicas, porque ele integra processos similares e com isso favorece a compreensão do sistema de uma forma mais integrada. Essas eram as zonas morfoclimáticas e essa é a importância do clima pós-cretáceo como base conceitual sobre geomorfologia climática. Agora, reúna essas informações e faça a sua própria definição de geomorfologia climática.